Olá, amigos e amigas, mais um vídeo. Esse tem por título Agressividade e Doenças. Agradeço muito a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos, têm se inscrito também em meu canal do YouTube. Agradeço a Deus pela vida, pelas oportunidades, agradeço a Jesus pelos ensinamentos, pelos exemplos também. Agressividade e doenças. É racional saber que o equilíbrio é fundamental em qualquer ocasião de nossa vida. Se realizamos um trabalho profissional, qualquer que seja ele, sem o equilíbrio pleno de nossas emoções, dificilmente sairemos vencedores. Vivendo numa sociedade capitalista, onde tudo é disputado arduamente, dizer que vivemos no fio da navalha o tempo todo poderia sugerir um certo exagero. Mas ao analisarmos o elevado estresse vivenciado pela maior parte, ou por grande parte das pessoas, vê-se que não é tão exagerada assim essa imagem. O estresse leva à agressividade, que leva ao surgimento de diversas doenças, que nada mais são do que a consequência provocada pelo desequilíbrio. Quando se fala em agressividade, quase sempre nos lembramos de uma briga em que os envolvidos ficam com algum membro quebrado, tem que ir até o pronto-socorro. Porém, a agressividade se reveste também de outras faces, e nem sempre muito bem claras, e que ao longo do tempo provocam mais danos do que uma pancada violenta. Podemos ser agressivos através de um olhar de reprovação, uma palavra ríspida, um gesto ameaçador, ou mesmo guardando a raiva dentro de si mesmo. Aliás, muitas pessoas acham que colocar para fora toda a sua agressividade é melhor do que guardá-la dentro de si. Em ambos os casos, a possibilidade de desenvolver doenças é absolutamente igual. O agressor usa desse meio de se expressar o seu desequilíbrio, e prejudica não somente o agredido, mas acima de tudo a si mesmo. E é muito comum encontrarmos no meio familiar casais que, por motivos diversos, não vivem em harmonia. Muitas vezes um é nervoso e agressivo e o outro mais calmo, mais equilibrado, ou vice-versa. Com o passar dos anos, pode-se observar, não como uma regra, mas que na maioria das vezes o valentão, o agressivo, aquele que queria sempre ter razão em todos os assuntos, vai apresentar um quadro clínico mais frágil, ou seja, vai ser o doente do corpo e da alma. Numa sociedade machista, como ainda é a nossa, o fato da mulher apresentar uma longevidade maior do que o homem vem de encontro à postura frente aos problemas do cotidiano. O homem, para manter o seu status machista, está sempre brigando para fazer valer o seu ponto de vista. Isso exige um estado de alerta constante, em que a agressividade está presente, sempre presente. Repetimos mais uma vez, isso não é uma regra, mas está presente na maioria dos casos de doenças. A pessoa agressiva, ela apresenta um alto grau de moléstias, porque esse ato hostil ocorre somente quando existe o desequilíbrio. Porque uma pessoa equilibrada, ela também fica doente, claro. Mas este ou esta doença, ela ocorre por outros fatores que não os provocados pela agressividade constante. Ou seja, o agressivo, ele tem mais possibilidade de ficar doença, muito embora não seja uma regra, do que o calmo. Porque ambos, dependendo dos seus compromissos, vão adquirir doenças. Mas aquele que é calmo, que enfrenta situações com mais equilíbrio, ele certamente pode ter dores, mas vai ter menos sofrimento. Já aquele que não tem condições de enfrentar nada, exatamente por ser muito agressivo, explosivo,
esse vai ter realmente maiores possibilidades de ficar doente. O agressivo, pela alta dose de raiva que tem dentro dele, desencadeia, ou pode desencadear acidentes vasculares, que não ocorreria se houvesse equilíbrio de atitudes. Já a pessoa que vive em harmonia, tanto de pensamento quanto de ações, proporciona ao corpo físico uma maior longevidade, pelos cuidados que tem em viver. Não ocorre, em casos assim, o desgaste exagerado do corpo, e logo esse vai durar mais. Ele pode ficar doente? Certamente que pode. São os nossos compromissos. Mas aquele que é agressivo, ele tem mais possibilidades ainda. Por quê? Porque a agressividade, ela é um desequilíbrio que precisa ser combatida. Mente sã gera corpo são. Mente sã e corpo são. É uma frase muito antiga e que está muito presente nos nossos dias atuais. É aquilo que, por exemplo, as academias de ginástica procuram passar para as pessoas. Fazem exercícios físicos, mas procuram também passar para a pessoa ficar com a mente tranquila, harmonizada, em equilíbrio. As pessoas agressivas, elas estão mais propensas a desenvolver mais doenças do que as equilibradas, porque as pessoas agressivas estão em conflitos com a própria vida. Estão em conflito com eles mesmos. São pessoas insatisfeitas. E a pessoa insatisfeita, ela realmente não consegue ver nada, beleza, nada que lhe agrade em momento algum. São infelizes. Nada lhe agrada, tudo está errado. Se não concordam com o seu ponto de vista, isso é motivo de briga. A gente vê muito isso agora nas redes sociais, onde existem muitas brigas, muitas palavras agressivas, de pessoas que gostam de um determinado político e outros não gostam. Então brigam em razão disso. Uma briga sem necessidade nenhuma. Porque politicamente falando, nós só vamos resolver essa situação na hora de votar. Se você não gosta daquele político, não vote mais nele. Se você gosta de um outro, vote naquele. Ou seja, pode-se resolver as coisas de forma cordial, pacata, desde que a gente tenha boa vontade para isso. Ainda mais, a pessoa agressiva, ela não consegue conviver com as outras pessoas porque estas lhe parecem estar sempre o desafiando. Olha que coisa interessante. Claro que seria bom que as pessoas não fossem agressivas, mas o fato de você conviver com uma pessoa agressiva não pode ser motivo para você se afastar dela, porque ela é uma pessoa doente. E o Cristo, quando veio aqui entre nós, ele habitou no meio de pessoas doentes. E ele veio mostrar-lhes como se curar. E o caminho para a cura é o amor, é o entendimento. A pessoa agressiva não vive bem, não consegue dormir, nem se alimenta corretamente. Está de mal com o mundo. Nada na vida o motiva. Para ser visto ou ouvido, ele parte para a agressão. Única forma, segundo a visão dele, segundo a visão doentia que ele tem, essa é a única forma dele ser atendido. A consequência de uma vida assim é o surgimento das mais diversas doenças, com o agravante de que serão doenças provocadas, não pelo desgaste natural da vida, mas pelo uso errado dela. Pessoas assim, certamente, retornam para o plano espiritual muito antes do que deveriam. É como um suicídio. Inconsciente, mas é um suicídio. Lamentável e cruel é lembrar que o valentão, que passou a vida inteira atormentando a sua família,
pode chegar à velhice. E chegando à velhice, lamentável para ele, é que ele será inteiramente dependente dos favores daqueles mesmos que ele fez sofrer pela sua agressividade. Veja que coisa, né? Como a vida nos ensina, como a vida nos dá lições importantíssimas. Que possamos então, amigos e amigas, trabalharmos com relação à nossa agressividade, com o nosso mau humor, com os nossos desequilíbrios. É para isso que nós estamos aqui, presentemente encarnados, para nos tornarmos pessoas melhores, espíritos melhores. E as lições estão todas aí, para nos servir de exemplo. Mas é necessário muito boa vontade, para que a gente aproveite-as. Então fica o convite. Vamos aproveitar a vida, gostando da vida, amando a vida, entendendo as pessoas, sendo calmo, tranquilo, confiante, otimista e sempre com muita fé. E jamais deixando de trabalhar a sua reforma íntima. Era isso nesse vídeo. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.